O meu nome é Marco Martins e este é mais um Não Estamos Sós. A história das primeiras grandes civilizações está cheia de eventos e mistérios que despertam a curiosidade de muitos. Todos nós nos perguntamos como foi possível seres humanos evoluírem tão rapidamente em comparação com as outras espécies que já existiam no nosso planeta. Talvez a resposta a este dilema possa ser encontrada naquele que é considerado como o primeiro texto escrito por uma civilização ancestral, os Sumérios. A civilização suméria surgiu na Mesopotâmia por volta de 4500 a.C. Com o tempo, foi responsável pela construção de grandes cidades, tendo criado o primeiro sistema de escrita conhecida como escrita cuneiforme. Era realizada em tábuas de argila e durante escavações em 1849 no Iraque, 14 dessas tabuletas de argila foram encontradas. A posterior tradução do texto revelou uma das mais fantásticas histórias de todos os tempos. A história dos deuses Anunnaki. De acordo com esses manuscritos sumérios, existe um planeta nos confins do universo chamado Nibiru, e a cada 3600 anos entra na órbita do nosso sistema solar, passando relativamente perto do planeta Terra. Nibiru era, ou é, um planeta natal dos Anunnaki, que passavam por dificuldades, isto porque o clima e a atmosfera do planeta estavam a alterar-se rapidamente, tornando muito difícil produzir alimentos e, portanto, a última alternativa para poderem sobreviver foi a utilização da avançada tecnologia de que dispunham, conjuntamente com a alquimia e alguma magia, com o objetivo de reverter a situação. Para que esta derradeira tentativa pudesse ser levada a cabo, era necessário uma grande quantidade de ouro, metal, que além da sua pureza, tem propriedades capazes de resistir inclusive à radiação cósmica. O que acontece é que Nibiru, infelizmente, não era um planeta onde o ouro fosse abundante. Aliás, segundo as histórias, era mesmo algo muito raro. Sem outras alternativas, os Anunnaki usaram toda a sua tecnologia, enviando naves para o espaço em busca do precioso metal dourado. Após uma longa e cansativa busca, chegaram à Terra há cerca de 445 mil anos atrás. Na realidade, foram os primeiros astronautas a atravessar o espaço e a colonizar outro planeta, a Terra. Os Anunnaki estabeleceram-se na Mesopotâmia e construíram uma cidade maravilhosa chamada de Eridu. Nesta cidade havia um esplendoroso jardim cheio de árvores de fruto e animais. O jardim criado pelos Anunnaki foi batizado de Éden e era um local favorito para os deuses astronautas. Após o início da extração do ouro, feita em minas subterrâneas, e para fazer face às tarefas pesadas, trouxeram consigo escravos de outra raça extraterrestre. Depois de anos de trabalho forçado e humilhação, os escravos de origem Ikiji, segundo as mesmas tábuas de argila, revoltaram-se contra os Anunnaki, dando origem à primeira guerra na Terra. Os Ikiji foram derrotados e dizimados. No entanto, os Anunnaki precisavam de novos trabalhadores e a solução foi criar uma nova raça de seres inteligentes, capaz de funcionar, mas mais inofensiva do que a raça que tinha sido escravizada inicialmente. Os Anunnaki avançaram com esse projeto combinando os seus genes com os dos ancestrais humanoides, de quem os humanos viriam a ser descendentes. Criaram então uma raça híbrida e submissa sob o seu comando. No entanto, essa fusão genética inicialmente não correu da melhor maneira, sendo que o resultado foram seres estranhos como os gigantes nefilins que, embora extraordinariamente fortes, eram desprovidos de inteligência e autocontrole. O primeiro homem a emergir desta combinação genética
após o passo falhado com os Nífilins, foi chamado de Adamu. Comparados com os seres humanos, os Anunnaki eram incrivelmente altos e fortes, e as suas armas seriam mais do que o suficiente para controlar outra possível rebelião. Porém, com o tempo, os humanos desenvolveram a habilidade de falar e aprender com os Anunnaki, cuidar de plantações e construir casas de barro e pedra. Os Anunnaki gostavam do resultado obtido na criação destes seres humanos, permitindo que eles vivessem nas suas cidades e frequentassem o jardim sagrado. No entanto, deram ordens claras e precisas para limitar a replicação deste tipo de seres híbridos. Eis que os híbridos humanos, contra a vontade dos seus próprios criadores, começaram a procriar repetidamente, levando a um aumento da população de forma insuportável na cidade. O passo seguinte foi a expulsão de muitas pessoas de Eridu e do Éden, tendo sido condenados a viver no exílio em lugares e em terras selvagens. Passado alguns milénios, o planeta Nibiru voltou a aproximar-se da Terra, sendo que o seu campo gravitacional era tão forte que afetou negativamente as condições naturais da Terra, tendo levado a um aumento da temperatura do planeta e os polos derreteram. Com isso, houve um rápido aumento do nível dos oceanos, causando chuvas constantes que deram origem a um grande dilúvio, devastando a terra e a cidade de Eridu. Esta estava condenada a submergir devido à sua localização, sendo que, para salvar os seus, os Anunnaki construíram grandes barcos que flutuaram por dias, até o nível da água voltar ao normal. Nesta parte da história não é claro se os barcos flutuavam na água ou se os barcos eram naves pairando nos céus, isto porque são omissas parte das inscrições em algumas das tábuas de argila encontradas. Depois da destruição da cidade, os Anunnaki decidiram voltar para Nibiru, mas antes de partirem deram aos humanos o conhecimento deles sobre a arquitetura, a matemática, a música e a escrita. Foram eles que também ensinaram como se estabelecer um sistema de monarquia. Alguns dos líderes tentaram manter a sua linhagem na Terra para que os Anunnakis puros pudessem ter o direito de comandar outros. Eles ordenaram também a construção de templos conhecidos como zigurates, construções que deveriam estar alinhadas com as constelações usadas pelos Anunnaki. O objetivo seria para que um dia essa fosse a forma de guiar novamente os Anunnaki de regresso à Terra. Os textos sumérios não determinam se foram muitos os Anunnaki que ficaram na Terra. No entanto, citam alguns como sendo os principais, dos quais se salienta a principal e mais poderosa divindade da Suméria, Anu. Anu, de acordo com as descrições, era a personificação do céu e, possuindo sabedoria infinita, era o mais velho e mais venerável dos deuses, com santuários em quase todas as cidades sumérias. Por outro lado, a deusa Ki representava a terra e era a esposa de Anu. Da união dos dois, nasceu Enlil, senhor do ar, aquele que sopra as tempestades e é responsável por manter o céu e a terra a uma distância segura. O outro dos deuses era Enki, que era o poderoso deus dos oceanos e rios. Ele era também o padroeiro da cidade de Eridu. Mais tarde, o seu culto alcançou outros povos como os hititas e os cananeus. A Lua também tinha um papel importante e um governante, que era simultaneamente um deus da sabedoria e curiosidade, responsável pelo ensino científico e conceitos astronómicos transmitidos aos seres humanos. O deus Utu era o defensor da justiça, da verdade e da moralidade. Utu viajou pelos céus numa carruagem sagrada, emitindo um brilho capaz de iluminar o mundo. A deusa Inanna era a irmã gêmea de Utu, a deusa da guerra, da fertilidade e do poder político. Também chamada de Rainha Celestial, ela era uma das mais cultas deusas da Mesopotâmia, adotada por académicos babilónicos e assírios. O culto dos deuses Anunnaki foi compartilhado por muitos povos da Mesopotâmia, adicionando novas histórias e divindades com o passar do tempo, mas sempre mantendo um detalhe muito bem pormenorizado sobre a história dos Anunnaki. A escrita realizada pelos sumérios está cheia de informações científicas e astronómicas, referências muito avançadas para a época em que foi escrita, levando-se inevitavelmente a ter que aceitar que os pobres sumérios apenas escreveram aquilo que lhes foi passado por uma civilização extraterrestre muito mais avançada e que qualquer dia talvez nos volte a visitar. O meu nome é Marco Martins e este foi mais um Não Estamos Sós.